Olá, está começando mais um Fonte Lifecast, sempre com informação útil e de qualidade para você. Hoje eu vou conversar com o doutor Daniel Mandarino. Olá, Daniel, Olá, tudo seja bem? muito bem-vindo. Obrigado. Gente, o Daniel é ginecologista e obstetra, atua com gestação de alto risco, tem um olhar voltado à humanização do nascimento e também uma formação em nutrologia que traz uma abordagem ainda mais completa de cuidado com a gestante. Para a gente começar, Daniel, eu queria entender um pouco da sua trajetória mesmo. O que te levou a escolher a obstetrícia, focar em gestação de alto risco, humanização do nascimento? A tua É, história. sim, assim, acho que nunca foi uma coisa que eu acabei, escolhendo de maneira efetiva, assim, não, Sim, sempre sim. pensei que eu ia fazer aquilo. Foi uma coisa que aos poucos, conforme eu fui tendo contato, desde a faculdade, nos estágios, depois com a Aham. residência, elas foram acontecendo de forma muito orgânica, assim, sabe? Então, no fim da faculdade eu tinha uma ideia de fazer, às vezes, outras especialidades, passei por cardiologia, por Ah, anestesia, por passou. cirurgia plástica, mas daí, no fim das Nossa. contas, quando eu passei na maternidade, aquilo fez um vínculo, uma coisa diferente e acabei entrando naquilo. Hum, Quando eu fui fazer a minha especialização, a minha residência, eu fui lá para São Paulo e eu acabei ficando num serviço que tinha muito foco em alto risco. sim. Era o serviço do Hospital das Clínicas de São Paulo, na USP, e basicamente lá lida com os casos mais sérios, mais graves, mais complexos do país, as pessoas são direcionadas para lá. Então, a minha formação já foi muito focada com isso. Uhum. E como um complemento, a gente também, eu terminei a minha formação numa época que essa demanda por um atendimento diferenciado, por uma visão mais individualizada de cada paciente ficou muito importante. Então, a humanização entrou como um foco de complemento à própria gestação de alto risco, né? Que Uhum. às vezes as pessoas pensam que são coisas que se excluem, mas na verdade E são não coisas que necessariamente. adicionam, exatamente. Eu queria que você explicasse para a gente o que que é uma gestação de alto risco. Muita gente acha que é um perigo, algo muito grave, nem sempre é assim. Eu queria que você explicasse o que que é o que caracteriza uma gestação de alto risco. O alto risco em si, ele abrange uma coisa muito variável, porque qualquer coisa que fuja do absolutamente padrão, ele já entra como uma gestação de alto risco. Então, Hum. uma gestante muito jovem, uma gestante um pouco mais velha, uma gestante que tem um problema muito simples de saúde, como um hipotireoidismo, que é uma coisa que de maneira geral é muito fácil da gente controlar e tratar, já entra como alto risco. Hum. Mas dentro desse grupo, a gente também tem gestações muito complexas, né? Pessoas que têm problemas muito graves de saúde já antes de engravidar e engravidam já com esse foco de acompanhamento, ou pessoas que durante a gestação desenvolvem algum problema, né? Gestações, às vezes, trigêmeos é uma gestação que tem um risco já mais aumentado, uma paciente que tinha um problema cardíaco grave antes de engravidar, problema de rim também muito sério antes de engravidar, tudo isso entra dentro do alto risco. E em relação à medicina ajudar essas pacientes, eu imagino que está muito evoluída, né? Como que você ajuda essas pacientes a passarem? Elas têm que tomar remédio, ou elas têm que ficar em casa deitadas? Como que é o acompanhamento de uma gestação de alto risco? Cada tipo de alto risco vai ter seu acompanhamento diferenciado, mas a Uhum. vantagem da gente ter essa noção e esse acompanhamento de alto risco é que a gente reduz esse risco, né? Ela é Ah, tá. classificada como alto risco no começo, mas o nosso atendimento ele faz com que esse alto risco se torne menos Menos alto, risco. exatamente, do que ele era num ponto inicial. Às vezes, quando a gente não tem essa noção que aquela paciente tinha algum problema de saúde, que ela ainda não teve um diagnóstico, ou que ela mesmo começou a gravidez sem absolutamente nenhum problema, às vezes é mais difícil até da gente ter uma noção de algum risco específico e ajudar e reduzir do que numa paciente que às vezes a gente já tem conhecimento. Porque uma paciente que já sabe que vai ter uma gestação de alto risco e faz isso de maneira programada, antes mesmo de engravidar, já busca esse acompanhamento, já otimiza tudo que ela pode fazer, sejam as medicações ou qualquer outra dinâmica. Até às vezes cirurgias para programar uma gestação podem ser válidas, tá? Isso faz com que o acompanhamento da gestação seja muitas vezes mais tranquilo. Uhum. E essa gestante de alto risco, ela pode ter uma gestação tranquila, apesar desse risco, dessa denominação, assim? Acho que a maioria tem, tá? A É? ideia é essa, né? A gente consegue pegar muitas dessas gestantes e ter acompanhamentos bastante tranquilos. E mesmo quando a gente tem, às vezes, alguma dificuldade, são coisas que a gente consegue lidar, na imensa maioria, de maneira muito bem, sabe? Tanto para a mãe quanto para o bebê, a gente tem normalmente resultados excelentes. Então, o saber ajuda. Sim. E como que o emocional interfere nesse processo, Daniel? Como que você, né, como médico, trabalha o emocional dessa paciente? O primeiro ponto para lidar com o emocional é também ajudar com a informação. Então, a Uhum. mulher, ela entender exatamente qual que é o contexto da gravidez dela, qual que é o caminho que a gente vai seguir, o que que a gente pode fazer por ela e pelo bebê dela, para que a gente possa atuar da melhor maneira possível, com o embasamento
técnico, com um resultado melhor, isso já faz com que o psicológico dela, toda a preparação de cabeça, tudo também ajude. E quando a gente precisa, às vezes, de algum suporte maior, porque tem algumas situações que são muito mais complexas, daí também a gente direciona para alguns acompanhamentos especializados. Tem alguns psicólogos, por exemplo, que trabalham só Hum, com gestações difíceis. Tem alguns, uhum, a gente já sabe, às vezes, que alguns bebês, por exemplo, vão para UTI depois do parto porque já tem algum problema conhecido. hum. Daí esses são casos que às vezes a gente consegue também, né? Já planejar um acompanhamento para que o psicológico dessa família, né? Não dessa mulher, do Sim, da marido, família. da mulher, também do Uhum. bebê, de tudo, seja o melhor acompanhado possível. Outro tema que traz muitas dúvidas, né, das pessoas é o que que é um parto humanizado, e você trabalha muito com essa questão. O que que é um parto humanizado? Hum, Também é um conceito bem aberto, sim. tá? Eu acho que as pessoas hoje, quando a gente fala em parto humanizado, muita gente acha que é aquela coisa muito natural, né? Que Ah, é então tem diferença? Tem. muita, né? Na verdade, Não, diretamente não nada. tem nada a ver uma coisa com a Olha outra. aí, olha aí. Porque parto natural, sem nenhuma intervenção, é uma coisa que acabou tendo um certo vínculo, mas o principal princípio da humanização do cuidado é um atendimento técnico adequado. Então, você Hum, dá a melhor medicina possível para aquela paciente, esse é o principal conceito de um parto humanizado. Porque daí você considera cada indivíduo como ele realmente é e não simplesmente uma fórmula de bolo igual para todo mundo, e você garante segurança daquela gestação, informação para aquela gestação. hum. O parto natural acabou ficando vinculado porque era uma modalidade, digamos assim, do acompanhamento que era menos respeitada, tá? É, Então, depois do princípio técnico, o próximo passo é você respeitar a individualidade de cada paciente, o desejo de cada gestante. E o parto mais natural foi uma coisa que nas últimas décadas acabou ficando um pouco de lado. O parto acabou tomando uma medida muito medicalizada, então, assim, para um acompanhamento muito médico, muitas intervenções, muita cesariana, e mesmo as mulheres que tinham interesse num parto mais natural acabaram não tendo acesso a isso. Então, com essa ideia do parto humanizado, também respeitar o desejo de cada hum, mulher, as duas coisas acabaram ficando vinculadas, entendi. porque era um modelo menos respeitado. O natural seria também aquele parto na água, aquele parto em casa ou não O não natural é o com o é mínimo de intervenção ah, tá, possível, é a tá? mulher parir sem medicamento até Sem às vezes precisar fazer intervenções tá, desnecessárias, principalmente. Nem tá, sempre é possível ter um parto completamente natural, sim. mas a gente parte pelo menos do ponto de partida que a gente vai tentar fazer ele da maneira mais natural possível, né? Então a gente Uhum, vai deixar o processo transcorrer da melhor maneira possível, sem mexer muito com ele. Se a tá. coisa acontecer naturalmente, de maneira fisiológica adequada, a gente não intervém. E todo o processo sem fazer absolutamente nada, só deixa o bebê nascer. Mas ao mesmo tempo a gente monitora, né? A gente Entendi. monitora para checar que tá tudo bem com a mãe, com o bebê. Enquanto tá tudo bem, a gente Sim, deixa acontecer. Se em algum momento precisar de alguma intervenção, a gente faz por vocês estão lá. necessidade. Entendi. Exatamente. Não simplesmente para acelerar um parto, não por uma facilidade de tempo do serviço, do hospital ou do médico em si. E o humanizado seria, se no meio de tudo isso a mulher falou: "Eu quero quero drogas, eu quero remédio", é vocês respeitarem também esse processo, né, Também, tipo, e é isso. né. Às vezes, o parto humanizado para uma mulher pode ser uma Hã. cesárea marcada. Sim, Né? Aquela mulher sim, que para ela o ideal, eu quero agendar naquele dia, naquele horário, eu quero ir com maquiagem, eu quero estar sim, com o meu marido do lado, eu quero tirar foto. E para ela esse é o humanizado, ótimo. Se para outra o humanizado, eu quero o mais sim, natural possível, o sim. dia que vier, não é um conceito fechado. Entendi, entendi. Vai muito da pessoa também, Da é pessoa? personalizado, né. Exatamente. E qual que é o papel do médico nesse modelo de assistência? Porque nem todo médico tem essa consciência que você tem, né, Daniel? Vamos combinar, vamos combinar, né, É. desse respeito. Isso é muito importante também, ter esse profissional do lado? É importante por isso justamente, você vai ter o alinhamento entre o desejo da pessoa e o modelo que o profissional atende. Nem todas as pessoas têm a mesma ideia a respeito do parto, mas você tem um profissional que está alinhado contigo, é o mais importante. Porque não adianta uma pessoa que quer um parto natural buscar um médico que não está confortável com esse tipo de parto. Uhum. Ao mesmo tempo, aquela mulher que já tem certeza que quer uma cesárea, se ela procurar um profissional que trabalha dessa maneira sem problema nenhum, vai ficar muito mais próximo do que ela está pensando. Então, acho que esse alinhamento entre as duas partes concordarem sobre o que elas estão buscando é muito importante. A gente ouve, às vezes tem notícia da tal da violência obstétrica, né. Como que é isso? Como que a mulher pode se proteger, Daniel? Acho que entra mais ou menos na mesma história de estar alinhado com o profissional, de Tá. perfil, né?
Porque a violência obstétrica, eu acho que, como um conceito geral, ela é o desrespeito ao desejo da paciente. Tá. Porque o que para uma paciente vai ser uma violência obstétrica, para outra não vai ser. Às vezes, para uma paciente fazer uma cesariana sem motivo, vai ser uma violência obstétrica. Ao mesmo tempo, para outra paciente, você fazer a cesariana, mesmo que não tenha um motivo específico, vai ser respeitar o desejo dela. Então, a violência, ela não é um procedimento específico, ela não é um Sim. ato específico, mas o como e o porquê que aquele ato é feito, tá? Uhum. Então, se você tá alinhado com a equipe, se todo mundo tem essa ideia do que a gente vai fazer, e nisso muitas vezes as mulheres elas têm um plano de parto, elas costumam escrever um documento sobre o que elas querem, o que elas imaginam a respeito do parto disso, isso é montado normalmente com a equipe inteira, então com o Uhum. médico, com a enfermeira, com todo mundo que vai participar do parto, fica muito mais fácil para todo mundo estar na mesma linha. Entendi. Vamos dar uma pausa para se hidratar, Daniel? Tranquilo. Vamos se hidratar com fonte Life, lógico, né, gente? E daí, vamos tomar essa água para entrar em outro tema, Daniel, porque você Perfeito. tem essa formação em em nutrologia. Você é um nutrólogo também, você Não sou nutrólogo como conceito, eu fiz mas uma é uma. pós-graduação em Uma nutrologia, eu fiquei pós. 2 anos estudando isso, tá? Para ser Uhum. nutrólogo efetivamente, você tem que fazer ou uma prova de título ou uma residência médica em nutrologia, que não foi o que eu fiz, então o Conselho Federal de Medicina só, assim, só pode se chamar nutrólogo tendo feito essa formação mais específica, mas eu fiz 2 anos de Pois é. pós-graduação e eu atuo com isso dentro do meu acompanhamento na obstetrícia, que Aham. foi o objetivo pelo qual eu fiz essa pós-graduação e faço esse acompanhamento, era complementar o meu atendimento da obstetrícia com a nutrologia. Que legal. E então vamos começar pela hidratação. Uma gestante, qual que é a importância da hidratação durante a gravidez? A demanda de água na gestante, ela costuma ser maior, então é importante sempre manter água. E os outros líquidos, muitas vezes, eles têm outros nutrientes, outras coisas que às vezes podem não ser interessantes para algum caso específico. Por exemplo, Por eu exemplo. acompanho muitos gestantes que têm diabetes gestacional. E as pessoas acham, suco de fruta é ótimo, né? É uma coisa muito saudável. Mas para uma gestante que tem diabetes gestacional, não é bom. Tem muito carboidrato simples, que mexe com glicemia, tem um aporte calórico maior, então uma gestante que está controlando, às vezes, o quanto que ela está comendo, o quanto que ela está ganhando de peso, Hum, a água nunca vai ter problema, mas sim. um suco, um refrigerante, alguma outra coisa pode acabar mexendo nisso, então a água acaba sempre sendo a melhor opção. E continua na amamentação, né? A amamentação faz com que a mulher precise ter muito mais aporte de água para que isso seja transportado através do leite também. Então, é Água. importante de manter sempre, né? Que legal. E por que você teve esse interesse de complementar sua formação com essas informações numa pós em nutrologia? Por que você sentiu essa necessidade? Agora uma pergunta mais pessoal. Eu senti uma pressão que estava vindo principalmente de rede social, de demandas que eu sabia que não eram talvez o ideal, mas que comecei a ter uma certa insegurança sobre se o que eu estava fazendo era exatamente o melhor, Hum, hum, tá? Porque começou a ter uma demanda por suplementações exageradas, por suplementações por vias diferentes do habitual, e eu queria ter um pouquinho mais de profundidade no conhecimento que eu já tinha previamente. E essa pós serviu para isso, para justamente sedimentar tudo que eu já tinha, para ter mais segurança nessa dinâmica do o que a gente realmente vai suplementar, como que a gente vai suplementar, como que a gente vai, antes mesmo de suplementar, o que a gente pode mudar numa dieta, o que a gente pode sugerir para a gente fazer para adequar toda a nutrição daquela paciente, sem necessariamente ficar vendendo, que é o que a gente tem visto muito, vendendo um monte de comprimido, buscando a saúde no sim. comprimido em vez de buscar ela no prato, né? Daniel, como que as redes sociais, veja, você foi procurar uma pós, pressionado por essas redes sociais, elas trazem muita desinformação para o seu trabalho? Muito. É? Eu acho que na medicina, assim, de tudo que a gente tem em rede social, medicina é o que acaba tendo uma das piores relações com rede social. Porque a informação boa, correta, ela gera muito pouco engajamento, tá? É, O que gera engajamento é sempre a polêmica. Né? infelizmente, é. Então, na medicina, as pessoas acabam exagerando ou gerando polêmica em rede social para gerar o engajamento, que é o que a maioria das vezes a gente busca, e isso acaba prejudicando a informação e também a dinâmica da venda, né? Medicina e venda não funciona muito bem, e a rede social, no fim das contas, é venda. É venda. Né? Então, a medicina misturada com essa intenção sempre de venda fica um pouco estranha, de vender uma suplementação milagrosa, de vender um resultado não realista, de vender um caminho fácil que não é o melhor, né? Entendi. Tem alguma informação específica em relação à gestação ou à nutrição de gestação
que você falou: "Ah, não, agora eu vou fazer a pós", que é uma informação prejudicial e perigosa? Dá um exemplo. Na época, eu fiz foi alguns anos atrás, o que estava na moda era suplementações agressivas de vitamina D, por exemplo, Nossa. tá, que foi na época do covid que isso Sim, entrou e sim, sim. continuou um pouco depois. E parece uma coisa muito simples, né, mas qual o problema da gente suplementar uma vitamina numa dose um pouco mais alta? Primeiro que não é a melhor recomendação técnica, né, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela coloca que para gestante a suplementação de vitamina D, ela tem que ser diferente, não pode usar doses muito altas todos os dias, doses menores, mais fracionadas todos os dias, e a vitamina D em excesso é uma coisa muito perigosa, tá. Olha, A vitamina D, por ela diluir só em gordura e não em água, ela intoxica. E eu olha. já peguei vários casos de pacientes que chegavam com, suplementações muito agressivas em nível de toxicidade, Nossa, né. jura? E é o que você mais encontra nessas fórmulas prontas, nessas manipulações que as pessoas passam, com profissionais, às vezes, mais alternativos, que têm doses muito altas e que acabam trazendo risco para essas pacientes. Olha isso, risco às vezes de Risco vida real, mesmo. risco real. Eu já tive paciente que terminou internada por causa de suplementação, tá, Gente, acontece. que grave, não? E Exatamente. agora falando da questão da nutrição, como que a nutrição da mãe impacta na saúde do bebê? Diretamente, porque o bebê, na verdade, ele recebe tudo que Uhum, a mãe acaba comendo. Então, hum, quanto melhor for essa alimentação da mãe, tanto em questão de macronutriente, né? Então, se ela come direito a proteína dela, se ela tem um aporte de energia adequado, quanto dos micronutrientes. Então, se ela tá com as vitaminas em dia, se ela tá com ferro suficiente, isso vai impactar no crescimento no bebê, no prognóstico da vida inteira. Então, uma gestante ter uma alimentação adequada reduz o risco desse bebê ter, às vezes, uma obesidade no futuro. É um impacto direto, assim, e real. uhum. E algumas que chegam para fazer acompanhamento com você, elas chegam com hábitos muito já distorcidos e tem que mudar ou como que é no dia a dia? Sim, mas eu também acho que a gestação é um momento que as pessoas, elas têm um estímulo maior para mudar. Então, quem Sim, estava sim, planejando, muitas vezes já começou o caminho, às vezes não fez tudo o que precisava fazer, mas elas têm esse estímulo e eu vejo muitas pessoas conseguindo fazer mudanças muito legais durante a gestação. Aquela que pessoa legal. que nunca fez atividade Hã. física começa a fazer atividade física, aquela pessoa que tinha uma alimentação ruim, restrita, faz um esforço a mais para conseguir comer alguma coisinha um pouquinho mais variada. E quando a gente não consegue realmente da maneira mais natural fazer esse ajuste, aí a gente entra com as outras medidas para ajudar um pouquinho mais. Tem coisa que a gestante pode ou não pode comer, assim, independente se é risco, se é normal a gravidez? Tem alguma coisa que você fala assim: "Poxa, vamos parar durante esse tempo pelo menos"? Eu acho que a única coisa que tem que parar, assim, de maneira Hã. indiscriminada mesmo é álcool, que é uma coisa Ah, bem óbvia, isso assim, não se negocia. não, e a recomendação é zero, tá. Aham. O resto, com quantidades adequadas e pequenas, quase tudo dá, Hum, tá. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem umas coisas bem simples que em quantidade excessiva tem problema, por exemplo, por exemplo. morango, Ah, uva, alface, são coisas que em quantidades gente, excessivas sério? têm problemas, podem mexer com o coração do bebê, principalmente um pouquinho mais no fim da gestação, mas são quantidades que, assim, se a pessoa Teria estiver que ser tomando muito. 3 litros de suco de uva todo dia, vai ter um certo impacto. Sim, Num sim. dia a dia que você vai comer ali na tua Aham. sobremesa, comer algum um pedaço de fruta, nunca vai ser esse o problema. E até coisas que as pessoas têm receita canela, receio, né, canela, tem É. problema a canela. Não tem problema aquele canela no teu doce, né, o problema é você fazer 2 litros de chá concentrado de Nossa canela senhora. e tentar tomar, aí tem. É. Em pequenas quantidades, em quantidades habituais, praticamente tudo dá. Uhum. Tem algumas restrições relacionadas a alguns exames que a gente faz, então às vezes tem que tomar cuidado com alimento que precisa ser bem higienizado, às vezes com proteína que precisa ser bem passada, né, uma carne crua às vezes tem mais risco de algumas contaminações, mas que não é uma restrição e sim um cuidado. Sim, a questão de suplementos, por exemplo, o whey que, né, tá na moda, todo mundo toma, a gestante pode consumir whey? Pode. Eu Hum. acho que o único ponto que eu, às vezes, recomendo aos pacientes não necessariamente usarem o whey, é que o que as pessoas fazem, às vezes, com whey é substituir uma refeição. Ah, Então, ela vai fazer entendi, aquele lanche da tarde, em vez de comer alguma coisa, ela toma um whey. O problema do whey em si é que ele é só proteína, tá? entendi. Ele não tem nenhum micronutriente. Ele não tem vitamina B12, que praticamente todas as carnes e as proteínas têm, ele não vai ter zinco, não vai ter ferro, tá? E na grávida, particularmente, a gente sempre tá tentando buscar a melhor nutrição possível, a gente Sim, gosta desses micronutrientes. sim. Então, o whey ele é muito bom para aquela pessoa que está fazendo um treino com a intenção de ganhar massa muscular, que ele quer realmente limitar o quanto de caloria vai entrar na dieta dele, para ele não ter, ele é só ganho de massa magra. Na gestante, a gente até pode usar, mas não como uma substituição. Se for para aquela gestante que está treinando um pouco a mais mesmo, que está focando em ganhar um pouco
mais de massa muscular, Sim. talvez faça sentido. Como substituição, que é o que eu vejo com mais frequência, não. E de repente usar com iogurte já melhora, um Aumentar um lanche? pouquinho a proteína, Aham. exatamente, colocar você coloca um pouquinho de whey dentro de uma refeição para Sim. complementar alguma coisa, mas não para substituir. Como fica a questão de ganho de peso, né? As mulheres muitas vezes se frustram porque ganham muito peso nessa fase. Você cuida para que isso não aconteça? Tem assim, você pode engordar tanto, não existe isso, como que é essa conversa? A conversa que eu costumo ter é engordar não, engordar não é o foco da Hum, gestação. uhum, Ganhar peso e engordar são coisas diferentes, né. uhum. Ganhar peso é natural porque você está Isso. gestando, né? E o alvo de ganho de peso, ele é diferente para cada É, paciente. Então, aquela gestante que já entrou na gravidez com hábitos de vida bom, com peso adequado, o ganho de peso dela vai ser o habitual da própria gravidez. Normalmente 10, 12 quilos ali é o que uma gestante que já entrou bem na gravidez vai ter. Uma paciente que entrou às vezes com baixo peso, magra, às vezes até um pouquinho demais, ela tem uma liberdade, às vezes até é ideal que ela ganhe um pouquinho mais de peso. sim, Talvez para essa gestante de 14, 16, 18 quilos poderia ser adequado. Quem já entrou com sobrepeso, o nosso alvo é menor. Então a gente quer que ela melhore os hábitos de vida dela. Não é o ideal fazer uma dieta assim com muito pouca caloria para ela emagrecer efetivamente, mas se ela adequar os hábitos dela, se ela fizer atividade física regular, comer uma dieta adequada, ela vai ter um ganho menor. Então, às vezes, se ela ganhar 6, 8 quilos na gestação, ela vai terminar melhor do que ela começou. sim, sim. E o que a gestação, a gestante faz hoje, né, em relação à mudança de hábito mesmo, ou não, isso pode influenciar na saúde dela depois da gestação? Como que vai influenciar? Influencia porque a gestação acaba sendo normalmente um ponto de flexão na vida dela. É o momento que ela foca de melhorar os hábitos dela e depois ela faz uma mudança no hábito da casa, muitas vezes, porque o marido entra junto de querer fazer atividade física, eles mexem a alimentação de todo mundo, depois quando eles vão ter o bebê em casa, eles vão querer mexer na alimentação, para o bebê ter um exemplo também de poder comer da melhor maneira possível. Então a Sim. gestação acaba sendo aquele momento no qual a casa se adapta, Uhum. tá? Para agora e para os próximos anos que vai ter mais uma pessoa lá. Inclusive para o bebê, né, essa questão da obesidade, por exemplo, esse cuidado na gestação pode refletir, evitar, de repente, que o bebê se torne obeso? Ele É. muda a estatística, né. Então Hã. quanto melhor o hábito de vida, a gente sabe que a estatística, a chance desse bebê ter, algum problema de nutrição no futuro, ele acaba sendo um pouco menor. E no pós também, porque a criança ela segue muito exemplo, não adianta você querer só dar coisa Sim, bonitinha para criança sim, na sim, alimentação, mas se sim. tá todo mundo comendo errado do lado, a criança vê e pede, tá. Então o exemplo é Uhum. sempre o mais importante. Qual que é o maior medo hoje das gestantes, com tanta informação, com tanta gente que sabe tudo na internet, né, como que as gestantes chegam apavoradas para você, com medo? Tem algum mito, alguma coisa que elas trazem, assim? Eu acho que mitos e tudo tem muita coisa, mas, na regra o medo é o parto. É. Uhum, Independente da via, tá. uhum. Elas têm muito medo, porque é uma situação que ninguém nunca passou, normalmente, né, quando é a primeira gestação, elas nunca passaram e até quem já passou tem medo, Sim, tá. sim. Elas sabem que é um momento bastante intenso, independente se é um parto normal, se é uma cesárea, elas têm medo do que vai acontecer, como que vai acontecer, quando que vai acontecer, se Uhum. elas vão dar conta ou se elas não vão dar, e é uma coisa que a gente vai trabalhando e vai amadurecendo durante os meses do Eu acompanhamento. imagino que o seu trabalho, você não é psicólogo, mas também é muito de preparar a saúde mental da gestante, né, Daniel? E isso acontece numa conversa, E de primeiro acalmar, de com escutar. informação, como você disse, né, Exatamente. No trazer. primeiro momento, escutar exatamente qual que é a preocupação, explicar como que aquilo funciona, primeiramente do ponto de vista técnico, e o que que a gente pode fazer dentro da proposta do parto dela, para chegar mais perto daquilo que ela julga que é o mais tranquilo. Então, se ela Uhum. prefere de uma certa maneira, o ambiente esteiro estar preparado da maneira que ela imaginou, facilita, porque aquela experiência, aquele medo, aquele desconforto que ela estava sentindo inicialmente fica mais limitado. Você falou dessa questão de plano de parto. Existe plano de parto, existe um trabalho de doula, tem toda também uma indústria atrás da gestante, né? Tem curso de gestante. Isso ajuda o seu trabalho? Ou às vezes tem que conversar também, porque são várias opiniões, né? Não é só a sua opinião médica. Quando a gente está trabalhando com profissionais bons, sempre Uhum, ajuda. Tá? uhum. Então, o problema não é o profissional em si, é você ter alguém que Entendi. tenha um perfil legal. Então, trabalho muito bem com doulas, com enfermeiras, trabalho todo dia ali com pediatra, com anestesia, com fisioterapeuta, tá? Então, a gente tem um acompanhamento sempre multidisciplinar, são muitas especialidades vinculadas àquela gestante. Mas também não é receita de bolo. Tem gestante que vai ter o parto que só sou eu e ela, né? E o Entendi. acompanhante dela. Às vezes a gente não tem uma equipe tão grande que não cabe exatamente na proposta de todo mundo. Uhum. Tá? Então, aí entra de novo a dinâmica da individualização, da humanização, de respeitar o que cada um julga que é o seu adequado. Daniel, a gente fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque assim que o bebê nasce, depois da gestação, tem a questão, por exemplo, da amamentação.
nem todas as mulheres conseguem amamentar, né. Como que é esse processo, esse seu acompanhamento, né, porque você faz o parto e tem, ali aquele contato com a mãe ainda, né. Como que é esse processo? Como que explicar para a mãe que às vezes tudo bem se ela não puder amamentar, porque também tem muito julgamento em relação à mãe, meu Deus, né. "Ah, você não amamenta? Ai, que horror". Tem julgamento de tudo quanto é lado, não é Tem, fácil não. a gravidez inteira tem isso. Gente, muita gente dando pitaco. Exatamente. Mas a minha orientação é exatamente o que você acabou de falar. Faça o teu melhor, o que você conseguir, o que der certo. Se precisar fazer alguma coisa que foge do ideal, não tem problema. O papel do médico, o papel do pediatra, do obstetra, é te orientar qual que é o ideal. Então a gente sempre tem que falar, é melhor amamentar? É, Uhum, mas também nunca colocar aquilo como o ponto mais importante. Não tá viável amamentar, qual que vai ser o melhor próximo passo então? Como é que a gente vai deixar essa criança bem e saudável se a amamentação não for 100% viável naquele momento? E uhum. cada bebê, cada gestação vai ser uma experiência diferente, tá? Lá em casa, a Hum, minha filha mais velha, a amamentação foi uma experiência muito ruim, nunca sim, engrenou, tá? olha só. E depois a gente teve gêmeas, tá? Nossa, E as gêmeas foram uma experiência muito tranquila. olha isso. Tá, elas amamentaram super bem, desde que pequenininhas, até 1 ano e 8 meses elas mamaram no peito sem problema nenhum, e eram 2, era para ser um desafio Sim, maior e no era, fim foi é, muito mais fácil. Então não depende só da mulher, não depende só da criança, é um contexto que sempre vai ser sim. diferente, mesmo para a mesma pessoa. Você tem 3 meninas. 3 Você fez o meninas. parto das suas filhas? Não. Não pode, né, acho que tem uma Olha, questão. acho que Pode? poder até pode, mas desnecessário, Não né. precisa, Eu né? conheço muitos Aham. profissionais legais, então não tem por que estava lá para ser pai naquele momento. E quando a esposa, né, do médico engravida, daí quem que dá pitaco? Ah, Daí todo todo mundo mundo, até também. quem tem muito menos conhecimento continua dando Conhecimento. pitaco, família dá pitaco mesmo assim. Daniel, nem sempre uma gravidez é planejada, né? Mas para mulher que consegue planejar, quais são as orientações assim de mudança de vida, de mudança na saúde mental para esse momento? Se fosse um cenário perfeito, assim, como que a mulher deveria estar? Tá, não existe cenário perfeito, mas como se preparar? É justamente. Tentar buscar a melhor composição corporal, então tentar Uhum, buscar de começar uma atividade física, a sugestão é pelo menos 3 vezes por semana, fazer tanto exercício de resistência quanto aeróbico, então puxar um peso, mas também correr um pouquinho, fazer alguma coisa. Atividade física tem zero problema com gravidez, isso é um mito bem importante que existe, tá? uhum, A sugestão é fazer atividade física antes de engravidar e a gravidez inteira, tá? A gente só restringe exercícios de alta intensidade, então aqueles treinos de HIIT, coisa que sobe muito frequência cardíaca, aí tem que dar uma sim, segurada, mas o resto super pode, na só, verdade não pode como deve, tá? sim, Tentar fazer o máximo de ajuste de alimentação que puder, aquilo que a gente discutiu, variar ao máximo a alimentação, buscar ter de tudo um pouco na dieta, tá? hum, Isso sempre vai ser o que vai buscar resultado. E de suplementação, a gente hum, olha cada caso, mas existe uma suplementação que ela é muito importante para todo mundo, que é o ácido fólico, hum. tá? Ácido fólico é recomendado no mundo inteiro, ele reduz a chance de ter problemas da parte neurológica para o bebê, então, todo mundo que está pensando em engravidar deveria passar numa consulta alguns meses antes de realmente começar a tentar, para começar a sua suplementação, que é uma coisa simples, barata, fácil, sem nenhum efeito colateral, que junto com as outras medidas ajuda a reduzir o risco da gravidez. Muitas mulheres também estão adiando a gravidez. Eu não sei se entre as suas pacientes as mulheres deixam para depois de 30. Tem uma idade assim que você fala, puxa, é melhor que seja até essa idade, ou pode acontecer em qualquer idade? Difícil isso. É que existem melhores e melhores, né? A gente tem Tá, o melhor biológico, o tá. melhor do corpo, e nisso é uma coisa que, do ponto de vista social, econômico, hoje são coisas que estão diferentes uma da outra, né? Sim. Que se você for ver o corpo da mulher, o ideal talvez fosse lá por volta de 25 anos, talvez até um pouco antes, e que hoje Nossa, é muito nova. é nova. É, É é. difícil, né? Para a maioria das mulheres acaba ficando um pouco fora de contexto. Eh, a maioria das minhas pacientes hoje gira entre 30 e 35 anos, muitas também indo em direção aos 40 anos, tá? E isso vai depender muito. Aquela mulher, para médico, por exemplo, as médicas têm uma tendência a engravidar um pouco mais tarde, porque Hum, elas normalmente já entram na faculdade um pouquinho mais tarde, porque as pessoas às vezes fazem É um alguns anos de curso, é. vestibular, É um seis curso. anos de medicina, É. depois mais 4, 5, 6 anos de especialização, começa a trabalhar, então é muito comum das médicas também engravidarem um pouquinho mais tarde. E tudo bem. Não quer dizer que a mulher de 40 anos vai ter uma gravidez de risco, não necessariamente. É considerado como Tá. uma gestação de alto risco, tá? Algumas coisas são manejáveis. Então, a gente sabe que o risco, por exemplo, de ter uma pressão alta ou uma diabetes é maior para uma mulher de 40 anos do que uma mulher de 25. Uhum. Mas a gente consegue compensar, pelo menos parcialmente, isso com os hábitos de vida. Então, se ela entra fazendo atividade física, se ela entra com um peso mais próximo do adequado, o risco dessas coisas vai ser menor. Tem Uhum. riscos que a gente não consegue mexer.
né? Eu acho que todo mundo sabe que com a idade também sobe um pouquinho de risco de problemas genéticos com o bebê. Isso é algo que a gente não consegue intervir. Então, é uma Tá. informação que antes dela engravidar, se ela já estava acompanhando nos anos antes, a gente já teve essa conversa também para saber e para participar dessa decisão de quando efetivamente vai ser o momento ideal de engravidar. Tem muita mulher que congela óvulo, doutor. Isso, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas isso é eficaz? Tem mulheres que fazem isso e vale, funciona? Funciona. Pra Qual que é você? a intenção do congelamento? Alguns dos riscos da gestação, eles estão ligados à idade da mulher mesmo. Então, o risco da diabetes, da hipertensão, por exemplo, não importa se você congelou óvulo ou não, o risco está relacionado à tua idade no momento da gestação, mas o risco genético está relacionado à idade do óvulo. Então, se a mulher foi lá e congelou seu óvulo com 32 anos e resolveu engravidar com 42, o risco dela ter alguma questão diferente genética nesse embrião do óvulo de 32 anos é o mesmo que ela tinha quando ela tinha 32 anos, e não com a idade atual dela de Ah, 42. que legal. Então, a intenção é preservar a fertilidade, dela Tá. ter uma chance melhor de engravidar se ela for postergar muito essa gestação dela, porque também conseguir engravidar mais pra frente às vezes é mais difícil, tá? Mas também de reduzir o risco dessas questões genéticas que também estão relacionadas à idade do óvulo em si. Mas ainda é uma coisa pouco acessível, eu imagino que seja uma coisa cara, né, É, ainda não cara, eu é. não mexo diretamente com isso, Sim, tá? sim. Mas sim, envolve um, um Muito investimento muito financeiro bem investimento, razoável, né. exatamente. Tem É basicamente uma fertilização in vitro, né? sim, Então, que é uma é coisa que que é todo mundo caro. sabe que tem um certo custo. E para as mulheres que não estão conseguindo engravidar, Daniel, que mensagem que você traz, assim, né, porque muitas mulheres têm esse desejo e não conseguem, ou às vezes vão conseguir, vai demorar. Essa ansiedade também, como que se trabalha isso? Eu acho que a ideia, se tá tentando, tá difícil, é marcar uma consulta mesmo, ir lá conversar com um profissional. A gente tem vários exames que a gente consegue fazer para tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Uhum. Às vezes a gente identifica e a gente consegue tratar, às vezes, coisas muito simples, muito fáceis e melhorar a chance de engravidar. E às vezes a gente realmente não acha nada e daí a gente tem outras propostas que a gente consegue fazer para dar certo, tá? A Uhum. maioria das vezes dá certo, tá? Sim. O que muda é o quão simples ou quão complexo vai ser a proposta para a gente conseguir fazer isso efetivamente dar certo. Mas de maneira geral tem que ter paciência também, né, não é Tem que uma ter. coisa A média de chance de sucesso para uma mulher jovem, saudável, assim, um casal que não tem problema de saúde nenhum, é em torno de 30% por mês. olha. Então, lógico, vai ter vários casais, 30%, um terço, no primeiro mês vai tentar engravidar. Mas vai ter aqueles casais que vão cair nos 70, 70, 70, 70, 70, sem ter nada de errado. É. Simplesmente uma questão estatística que alguns casais sem ter nada vão dar o azar de cair nos 70% várias vezes repetido. É uma loteria, É né, uma tem que loteria. esse por isso que você diz, esse acompanhamento, tudo isso é importante, ter um profissional consciente junto, né. Exatamente. Que legal. Daniel, como que a gente encontra nas redes sociais? Como que você trabalha as suas redes sociais? Levando informação? Como que você trabalha lá? Eu sou muito pouco ativo em rede Ah, social. tá bom. Aquilo que eu falei, eu não me identifico muito com a ideia da rede social, assim, eu acho que eu vejo um problema na questão de comunicação, como é que funciona. Eu tenho as minhas redes sociais, assim, só pra expor uma coisinha ou outra, mas eu apareço Uhum. muito pouco, Sim, sim. tá? Mas, Mas eu tô lá, qual que é o arroba lá? é DR, né, doutor Daniel Mandarino. Daniel Mandarino. Isso. Não, é importante que vocês, profissionais sérios, tenham, viu, Daniel? Porque senão vem qualquer um aí falando tudo. Então, tudo bem, não precisa aparecer tanto, mas é bom saber que profissionais sérios estão nas redes também, né? Isso é É, importante. de vez em quando eu coloco alguma coisinha lá. O que eu mais coloco hoje lá Ah, é quando as minhas próprias pacientes me linkam lá em alguma coisa, eu acabo só publicando o que elas. Então lá tem muito experiência, foto, vídeo dos partos das pacientes para as pessoas verem, assim, que ideias ótimo. bem diferentes. Então lá vai ter aquele parto bem natural na banheira, vai ter aquela cesárea marcada, vai ter de tudo ali. Aham. É bom que é democrático também você, né? Você não, Exatamente. não impõe nada, é essa Não. questão do humanizado, E não tem de impõe. tudo lá mesmo. Que maravilha. Daniel, muito obrigada, viu, pela sua presença, pelas suas informações. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Eu que Obrigada. agradeço a oportunidade. Gente, esse foi o Fonte Lifecast. A gente se encontra em breve com muito mais informação de qualidade para você. Tchau.